Caldeirão de emergência na linha de frente pronto para ação. As forças armadas da Ucrânia lançaram o plano de retaliação. O inimigo está sendo consumido pelo fogo. É inacreditável. O nosso contra-ataque esmagou o inimigo. Depois dessas batalhas, o exército russo foi atropelado como por um rolo compressor. A Crimeia começou. O caminho para a península está aberto. A Ucrânia conseguiu. Novos mísseis atingiram o alvo com precisão. Flamingo e Netuno chegaram de surpresa, mas incendiaram tudo com barulho. O Kremlin está em pânico. Os russos gritam desastre por todos os lados. Queda de aviões total. Uma nova armadilha. Será que tudo isso são tomahawks? Os Estados Unidos finalmente entraram em ação? Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Aconteceu. As forças armadas da Ucrânia partiram para a contraofensiva no trecho mais quente do território. E perto de Dobropili, o inferno para o inimigo está pegando fogo com força mortal. Os nossos estão preparando uma verdadeira armadilha para o exército russo. O chororô dos soldados russos no volume máximo estão desesperados, largando as armas às pressas. A Rússia está em histeria de novo perto de Pokrovsk. Lança onda atrás de onda, mas tudo em vão. Cada tentativa se choca contra a resistência inabalável dos nossos guerreiros. Que surra estrondosa os nossos prepararam para o inimigo atrevido neste exato momento, você vai ver já já. Este é um vídeo de um drone kamikaze ucraniano, que na direção de Pokrovsk destrói um caminhão que transportava cerca de meia dúzia dos chamados libertadores. Já faz algumas semanas que a direção de Pokrovsk continua sendo a mais quente. Das 245 batalhas registradas ao longo de toda a linha de frente em um único dia, 72 aconteceram justamente na direção de Pokrovsk. E aqui, o ocupante só aumenta o número de tentativas de romper a defesa ucraniana. Os paraquedistas que defendem Pokrovsk eliminam unidades russas com drones a dezenas de quilômetros de Pokrovsk, para que eles nem consigam chegar perto da cidade. Um exemplo recente, um drone FPV ucraniano percorreu mais de 40 quilômetros, contornou as defesas eletrônicas inimigas e, em Kurashov, temporariamente ocupado, destruiu um caminhão Kamaz com tropas que se dirigiam para atacar Pokrovsk. Os defensores de Pokrovsk estão ampliando a zona de morte para os ocupantes. Atacamos o inimigo não só nos arredores de Pokrovsk, mas também nas profundezas da retaguarda. O soldado é barato. Continua o aprimoramento da logística e do sistema de proteção das infraestruturas críticas, além de serem tomadas medidas para impedir o avanço dos russos nessa direção. O presidente da Ucrânia declarou que o exército russo está tentando, sem sucesso, capturar Pokrovsk devido à ofensiva frustrada e às perdas na região de Dobropili. Mas agora, as forças armadas da Ucrânia estão realizando uma operação contraofensiva lá, e os ocupantes estão sofrendo enormes perdas. A atenção especial agora, claro, está voltada para a operação em Dobropili. Desde o início das operações de contraofensiva até hoje, os russos sofreram mais de 12 mil baixas. Só existe lá, só nas áreas de Pokrovsk, nas áreas de Dobropili. Exatamente desde 21 de agosto. Destes 12 mil, mais de 7.200 são perdas irrecuperáveis. Os ocupantes russos também estão tentando avançar ativamente em direção a Zaporizhzhia. O chefe do Estado-Maior, Gerasimo, declarou que agora essa direção é prioritária. As tropas do grupo Rockdnipro estão avançando na direção da cidade de Zaporizhzhia. Os combates agora estão acontecendo pelo controle das localidades rurais de Primorsk e Stepnorska. Mas, apesar da prioridade nessa direção, o exército russo sente uma forte escassez de drones de vários tipos. E os soldados russos estão praticamente implorando por doações, da sua própria população. Apesar disso, contudo, todavia, mesmo com a proximidade das forças ocupantes de Zaporizhzhia, é improvável que consigam tomar ou sequer se aproximar da cidade com mais de 500 mil de habitantes. Zaporizhzhia é um grande centro industrial. Lá realmente está concentrada uma série de indústrias muito importantes para a Ucrânia, na vila de Stepnorska. Até o centro de Zaporizhzhia são mais ou menos 35 quilômetros. E, consequentemente, haverá uma grande tentação para os generais russos de tentar se aproximar de Zaporizhzhia e tentar cercá-la.
Tomar a cidade será, claro, muito difícil, é impossível. Na fronteira das regiões de Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, as forças armadas da Ucrânia continuam realizando operações muito intensas. 4 vilarejos foram completamente liberados e ainda há combates em outros 4. Ataque urgente e poderoso à Crimeia. Os nossos atacam com precisão e determinação. O caminho para a península está se abrindo. O Ocidente deu sinal verde. Começa a libertação das terras ucranianas. Aquilo em que ontem ainda era difícil acreditar está se tornando realidade. Um golpe capaz de mudar o rumo da guerra. As forças armadas da Ucrânia estão se preparando para avançar com tudo. Moscou já está mandando um beijo de despedida para a Crimeia. O momento decisivo chegou. A contagem regressiva começou. Será que a ponte da Crimeia está vivendo seus últimos dias? Todos os detalhes, agora mesmo. A Ucrânia pode atacar a Crimeia. Foi essa declaração bombástica feita pelo analista da Sky News, Michael Clark. E não se trata de ataques comuns, que as forças de defesa realizam quase todos os dias, mas sim de um ataque em grande escala. Segundo Clark, a Ucrânia pode realizar um ataque aéreo ou um desembarque naval contra as posições russas na Crimeia. E, na opinião dele, isso vai acontecer ainda antes do inverno. Os ucranianos adoram fazer surpresas. Eles sabem que isso afeta não só os russos na linha de frente, mas também a percepção do Ocidente sobre como as coisas estão indo na Ucrânia. O analista da Sky News também acredita que, graças à capacidade da Ucrânia de realizar ataques de longo alcance, não se pode descartar um ataque à ponte da Crimeia. Você pode criar uma brecha na cortina de defesa antiaérea, e então vai querer colocar algo nela para conseguir ainda mais. A Ucrânia atacou a ponte da Crimeia 3 vezes. Em 2022, para atingir a travessia, foi usado um caminhão com dezenas de toneladas de explosivos em equivalente de TNT. Em 2023, a ponte foi atacada por drones navais de combate. E em 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia explodiu a ponte da Crimeia debaixo d'água. Explosivos foram colocados perto dos pilares principais. E, aparentemente, a suposição do analista sobre um 4º ataque é animadora, mas o governo oficial de Kiev não está muito entusiasmado com isso. Sem dúvida, não é necessário escrever sobre isso hoje. São etapas um pouco diferentes da guerra e, na verdade, não é preciso anunciar as intenções de uma guerra que já dura quase 4 anos. A Rússia, afinal, está investindo muitos recursos para combater a Ucrânia. Nós vemos tudo o que eles estão fazendo. Eu não vou comentar sobre operações ofensivas. Isso não é muito apropriado. Especialistas e militares também são contra declarações tão barulhentas. Na Crimeia, de fato, estão trabalhando, onde a militarização está a todo vapor. Mas isso é tudo que precisa ser sabido. Primeiro, digamos assim, essa é uma opinião pessoal de uma pessoa privada, que não tem nenhuma relação com a situação real. A única coisa que se pode fazer é avaliar essa publicação dessa forma. Isso destaca que a Crimeia, a península ucraniana temporariamente ocupada, não só não saiu da pauta das forças de defesa do nosso país, como agora está, eu diria até, não apenas em desenvolvimento ativo, mas passando por uma fase muito ativa de desmilitarização da Crimeia temporariamente ocupada. Todas essas chamadas análises, previsões, não têm, reforço mais uma vez, nada a ver com a realidade do que está acontecendo. A realidade, neste momento, é a seguinte: as estruturas das forças de defesa, em particular, a direção principal de inteligência, como vocês sabem, o Serviço de Segurança de Defesa, a Marinha, as Forças Armadas da Ucrânia e outras estruturas relacionadas estão realizando o trabalho correspondente. Esse trabalho consiste em uma atuação constante e pontual para destruir sistemas russos de radar, instalações de defesa antiaérea, aeronaves e assim por diante. Tudo isso os ucranianos podem ver quase todos os dias. E essa destruição metódica dos armamentos russos não acontece por acaso. Confirma o porta-voz da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk. É exatamente daí que tudo começa. Se você quer influenciar o inimigo no território dele ou no seu próprio território que o inimigo ocupou, primeiro é preciso eliminar todos os obstáculos. Isso vai possibilitar obter vantagem no ar, pois isso, consequentemente, significa também vantagem em terra. Para conseguir isso, é preciso eliminar os meios de contra-ataque do inimigo, ou seja, destruir a defesa antiaérea. Por isso, esse é o alvo prioritário, a partir do qual qualquer outra ação começa.
Mas qual será exatamente a próxima ação? Isso não precisa ser sabido. Suposições também não vão trazer nada de bom, especialmente vindas de analistas ocidentais. Não é preciso atrapalhar o trabalho das forças de defesa. E essa é a regra que os ucranianos aprenderam bem em quase 4 anos de guerra em grande escala. A força explosiva dos nossos atingiu a Rússia, no Kremlin. Gritaram de surpresa diante de algo assim. Bem no coração da Rússia, a linha de frente está se formando. A balística ucraniana, ao que parece, já se adaptou no território inimigo. Voa em enxame e atinge com precisão. Estão se preparando para cortar a Crimeia. Os Neptun estão carregados. Putin não estava preparado para uma derrota tão estrondosa. A catástrofe avança como uma nuvem negra diretamente sobre o poder do inimigo. As forças de defesa continuam pressionando. Que surpresa explosiva eles prepararam para a Rússia? Vamos contar em instantes. As consequências da guerra iniciada pela Rússia começam a retornar ao seu território na forma de drones ucranianos e mísseis de longo alcance. O Estado-Maior-Geral sugere que, depois de Belgorod, os moscovitas poderão sentir na própria pele o que é um apagão. O metamor não está funcionando. Direito ali, 10 menos 15 menos 14. Escuridão. Esquerda. Odionova. Escuridão. Odionova é a verdade. O metamor não está funcionando. Enquanto isso, mais 2 regiões russas, as províncias de Tyumen e Sverdlovsk, impuseram restrições à venda de gasolina, não mais que 30 litros por pessoa. Antes disso, essa nova medida já havia afetado o território de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos vazios são por causa dos ataques diários às refinarias. O comandante-chefe Sisky declarou que, em setembro, no âmbito do programa Deep Strike, foram relatados 70 cestos em território russo. Estamos destruindo dentro do país agressor. A produção de combustíveis e lubrificantes, explosivos e outros componentes do complexo militar industrial russo, incluindo o refino de petróleo na Rússia, foi reduzida em 21%. A intensificação e ampliação dos chamados ataques de longo alcance da Ucrânia contra o território russo tornou-se um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. As armas de longo alcance ucranianas estão ficando visivelmente mais avançadas. Estamos trabalhando constantemente para isso. Fornecemos muitas oportunidades diferentes justamente para a produção, os financiamentos necessários, todo o apoio necessário. É preciso também ampliar significativamente o uso. Temos planos claros a esse respeito. Tudo deve ser implementado nos próximos meses. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia responda com ataques. Ataques pontuais. E ao contrário da Rússia, nós sabemos exatamente o que queremos alcançar, sem dúvida, a paz. Atualmente, os vetores dos ataques em território russo são os mísseis Flamingo e Neptun. No final do verão, a empresa Firepoin anunciou o início da produção dos primeiros. Naquela época, também apareceu na internet um vídeo do lançamento do Flamingo. No outono, analistas sugeriram, na verdade, que eles poderiam ter sido lançados sobre o território da Crimeia ocupada. O jornal Welt afirmou que foram justamente os Flamingo que destruíram a base do FSB na península. 3 mísseis deixaram crateras de 15 metros de diâmetro cada. Naquela época, jornalistas alemães também afirmaram que 50 mísseis saíam da linha de produção todo mês e que o plano era chegar a 200 por mês. E agora os russos mostraram supostamente destroços de um míssil Flamingo abatido. Segundo eles, ela foi atingida em território russo por um sistema Buk, a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil fabricado.
em setembro. Não há confirmação confiável de que o Flamingo destruiu a base do FSB. Analistas militares acreditam que por trás desses ataques, e não só deles, pode estar o próprio Netuno. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 modificações dele. A 4ª está sendo preparada. Agora está passando por testes. Esse é o Netuno de longo alcance. É algo para mais de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Agora ele está passando por testes e já teve, digamos assim, impressões positivas. Ele continua sendo testado e essa questão segue em paralelo. A produção em série dele está prestes a começar. Eu acredito que essa série de Netunos, primeiro, torna o país bastante capaz. Revela o nosso potencial de combate, porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, e ainda mais mísseis de cruzeiro que, do futuro, serão tanto de base marítima quanto terrestre, digamos assim, para diferentes. Por razões óbvias, os armeiros ucranianos não divulgam muito sobre os ataques ao agressor. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até os combinam. E isso, reconhecem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar do seu inimigo. Esse míssil, muito provavelmente, pode ser produzido em maior escala, mas, por outro lado, pode ser mais barato do que um míssil de alta tecnologia como o míssil Neptune. E aqui existe uma série de combinações possíveis. Novamente, o míssil Neptune pode ser usado, por ser menos visível e mais preciso, para, digamos, abrir um corredor ou, por exemplo, pode ser o contrário, pode-se usar uma série de mísseis no Flamingo, que serão muito visíveis e baratos, servindo como isca para atrair as forças de defesa antiaérea do inimigo, enquanto o míssil Neptune passa nesse momento. Um míssil menos visível vai entrar com mais precisão e causar um golpe mais direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já não é mais o mesmo de quando começou a agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes locais podem garantir fornecimento estável de armamentos para a linha de frente. Claro, desde que haja o financiamento adequado. Mas a cada dia, à medida que o céu da UE é cada vez mais aterrorizado por drones desconhecidos, os europeus e os países escandinavos demonstram um interesse cada vez maior não só pela experiência, mas também pela cooperação com a Ucrânia na produção de armas que atendam às realidades da guerra moderna. Um caminho para a autodestruição. Putin perdeu o seu jogo e os famosos bombardeiros estão recuando no próprio ar. É difícil acreditar nisso. Começou. As aeronaves estão caindo em pleno voo. O inimigo resiste com as últimas forças. Mas é em vão uma quantidade impressionante de perdas entre os aviões. As previsões assustam abertamente o Kremlin. O que realmente está acontecendo na Rússia agora? Se o céu vai ficar sem seus pássaros de ferro e, no fim das contas, se a frota aérea de Putin vai acabar à margem da história? Os detalhes em instantes. Com as próprias mãos, os russos destruíram mais um caça. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. O acidente aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora existe uma nova tradição na Rússia. Os MiG-S decolam só para depois caírem de forma espetacular. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a informação, mas a causa do acidente. Claro que eles não deram um nome oficial ou qualquer tipo de designação formal a ele, o que é bastante compreensível considerando as circunstâncias e a natureza da situação em questão. Eles simplesmente não o batizaram com um nome específico. Período de uso operacional. E é por isso que a taxa de acidentes com os russos a bordo do CS é tão alta. O mais interessante é que este é o 4º avião militar a cair desde o início do ano. O primeiro foi o Su-25. De acordo com a versão preliminar, a causa da emergência foi uma falha técnica. No mês de abril, em Irkutsk, caiu também um bombardeiro portador de mísseis Tu-22M3. E o mesmo destino teve o terceiro caça Su-34 destruído no ano.
O trem não saiu. Enquanto o navegador tentava consertar o trem, o tempo passava. Ele ejetou, aterrissando em nós. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem destruir a si mesmos e seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual é a razão de tais desastres? A questão é complexa. A pressão dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, por meio de pacotes de sanções, impede que o lado russo forneça totalmente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Federação Russa. Quero enfatizar mais uma vez, esse é um problema. E ele também existe na aviação civil. Além disso, até o momento, todas as tentativas de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere, o vovô do Kremlin tem certeza de que com a aviação de combate na Rússia está tudo ótimo. Eles até conseguem compartilhar. E agora, sem perceber que nós mesmos precisamos da aviação de combate nas condições da realização da operação militar especial. Eu não acho que nossas empresas do complexo de aviação sejam superdimensionadas. Nós não só atendemos completamente às necessidades das Forças Armadas da Rússia hoje, como também fornecemos o equipamento necessário para exportação. Ela está em alta demanda. No momento, é preciso destacar que a Rússia perdeu significativamente suas posições justamente por causa da impossibilidade de ampliar a produção de equipamentos militares mais modernos e de outras categorias para as necessidades dos parceiros estrangeiros. É importante notar que, no momento, os chamados contratos indianos estão sob ameaça militar. Bom, e quanto à aviação civil na Rússia? Será que está melhor? Hoje te oferecem caixões voadores, e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma só vez, perdem a possibilidade de receber atendimento médico. Carga vitalmente necessária. Ou passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. O número de aviões civis em condições na Rússia está cada vez menor. E até 2030, o país corre o risco de perder metade de sua frota aérea. Sem componentes estrangeiros, a aviação sufoca. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus. Motores e eletrônicos dependem de fora. Não é fracasso de produção, é o diagnóstico da economia russa. Isso também se aplica aos gastos. No próximo ano, o orçamento para a produção e reparo de aviões será reduzido pela metade. O país está praticamente em declínio e perdendo posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa, neste momento, nem sequer é capaz de aquela falta de tecnologia aeronáutica nos mercados internos. Prometeram até o final de 2025, mas, infelizmente, erraram nos cálculos. Na Rússia, mais uma vez perderam o prazo de certificação do novo avião Il-114. E o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologias. A Federação Russa foi derrubada. Trump está em choque. Ele começou a agir com dureza. Os Estados Unidos decidiram pela eliminação total da Federação Russa. Uma declaração firme sobre a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia e a imposição de sanções extremamente severas ao Kremlin. Estão fechando as torneiras para o inimigo. Isso sim é um verdadeiro esculacho. Ou será que isso já é o começo do grande jogo? Para onde tudo isso está indo e o que vai acontecer depois? Não perca na matéria, já já. Os Estados Unidos da América estão se preparando para a guerra. Uma verdade simples, mas profunda. Para termos certeza da paz, precisamos nos preparar para a guerra. A partir de agora, a única missão do renovado Ministério da Guerra é travar batalhas, se preparar para a guerra e para a vitória. De forma incansável e sem concessões. Não porque queremos a guerra. Queremos a paz para os nossos cidadãos. Parece que, do outro lado do oceano, finalmente decidiram de que lado está a verdade.
os Estados Unidos continuam fornecendo armas e recursos para a Ucrânia. O Senado aprovou o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2026, no qual foram destinados 500 milhões de dólares em ajuda a Kiev. Segundo a CNN, o documento foi apoiado por 77 senadores, com apenas 20 contra. De fato, os Estados Unidos podem passar para um novo nível de influência sobre o processo. Alcançar a paz. Atualmente, os Estados Unidos realmente têm as maiores possibilidades. Isso se refere tanto à pressão econômica quanto à transição para a segunda fase. Isso também diz respeito à ajuda militar à Ucrânia, e isso também está ao alcance dos Estados Unidos. Eu quero dizer não só sobre a venda, mas também sobre a retirada das restrições ao uso de certas tropas, que já, pelo que dizem, estão encurraladas na Ucrânia. Paralelamente a isso, Donald Trump declarou que a questão do fornecimento de mísseis de cruzeiro e Tomahawk para a Ucrânia está praticamente resolvida. Posso dizer o seguinte: é evidente que armas com ogivas maiores e maior alcance podem mudar os cálculos de Putin. Mas o mesmo efeito pode ser alcançado com uma atuação mais ativa na interceptação da frota fantasma. Além disso, todo o atual pacote de pedidos da Ucrânia, que agora está sendo implementado muito rapidamente, é mais uma prova da determinação da OTAN, dos nossos aliados e dos Estados Unidos. Não se trata apenas de meios de defesa antiaérea para proteger os ucranianos, mas também de armamentos muito sérios que os ucranianos poderão usar diretamente no campo de batalha. Junto com isso, os Estados Unidos estão fortalecendo as posições da OTAN. O chefe da Casa Branca declarou que, em caso de ataque da Rússia, a América está se preparando para a guerra. Está pronto para defender, em particular, a Finlândia, a Polônia e os países bálticos, referindo-se à região do Mar Báltico y los países que la rodeam. Esta denominação abarca tanto o corpo de água salada como as nações ribeirinhas que compartem uma geografia e história comunes em o norte de Europa. Na verdade, eles farão com que o sistema não volte a ter uma estrutura global. Direitos. Me parece que o governo Trump não está agindo sozinho. Uma nova pesquisa da Universidade de Harvard mostra que a grande maioria dos americanos apoia a política mais dura de Washington em relação à Rússia. Entre democratas e republicanos, a maioria apoia o fornecimento de armas à Ucrânia e novas sanções contra Moscou. 72% e 73%, respectivamente. Ainda mais pessoas apoiam sanções econômicas adicionais. 71% dos democratas e 86% dos republicanos. Além disso, 76% dos democratas e 86% dos republicanos acreditam que a Europa deve parar de comprar petróleo do agressor e, em vez disso, adquiri-lo dos Estados Unidos. E os países que continuam negociando com Moscou devem ser submetidos a tarifas adicionais. É o que pensam 55% dos democratas e 66% dos republicanos. Considerando que a pesquisa foi conduzida por uma organização tão séria e respeitada, isso pode ser considerado com um alto nível de confiança. E isso, vou te dizer, é uma tendência positiva, porque recentemente vimos uma dinâmica completamente oposta, quando o número de pessoas que apoiavam o fornecimento de ajuda, especialmente militar, à Ucrânia estava diminuindo. Agora estamos vendo uma tendência diferente, e isso é importante. E, sem dúvida, isso será levado em conta, ou pelo menos deveria ser levado em conta pelo Trump e sua administração. Trump, como sabemos, presta muita atenção ao humor da sociedade, e isso. Obrigado. Essas tendências antecipadas e agora a maioria está do lado do apoio à Ucrânia, inclusive entre os republicanos, do lado dos republicanos. Sem dúvida isso deve influenciar a postura dele. Os tempos estão mudando e a América está deixando claro que o regime do Kremlin não ficará impune. O apoio à Ucrânia, o fortalecimento da OTAN e a disposição de defender os aliados. Tudo isso é um sinal de que os Estados Unidos estão seriamente comprometidos em conter a escalada.
mostrando claramente que quaisquer novos passos agressivos e a recusa em avançar rumo à paz levarão a consequências devastadoras. Por enquanto, é só isso da minha parte. Eu sou Darina Descalo e estive com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo episódio. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!